Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o guia para você montar o seu PC Gamer em 2017. Na verdade eu coloquei ali 2016, 2017 porque eu já havia feito um vídeo parecido com esse ano passado, onde eu coloquei lá como se fosse uma temporada, né, de 2015 para 2016. Então esse aqui vai ser um vídeo de atualização desse vídeo de guia. E é o seguinte, vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho aqui 7 orçamentos, né, 7 configurações, opções de configuração. Na verdade, até mais que isso, porque em alguns níveis de configurações eu coloquei das duas plataformas, né? Vamos ter uma configuração Intel e outra AMD. Eu acho que só a configuração mais top, uma das mais tops lá, que infelizmente não vai ter configuração AMD, porque faltam tanto placa de vídeo e processador da marca AMD. Só tem no caso da NVIDIA e Intel. Mas eu acho que vai ser um vídeo que vai ajudar pra caramba o pessoal. Vamos ter configurações aí de todos os valores. Mas é claro que vocês também podem mesclar uma configuração na outra, colocar placa de vídeo AMD com processador Intel. Isso daí não tem nenhum problema, vocês já sabem disso. E também pegar, sei lá, uma placa de vídeo de uma configuração high-end e colocar também num processador que está ali intermediário. Por exemplo, colocar um i5 com uma GTX 1070. Dá para fazer isso tranquilo. Não fiquem tão presos às configurações que eu colocar aqui nesse vídeo. Outra questão que também é bastante importante é quanto ao preço. Os valores daqui eu peguei no finalzinho de 2016 e isso pode variar conforme o dólar. A economia do Brasil está um pouco desequilibrada, né? A gente não tem uma estabilidade, então acontece essas mudanças repentinas de preços, principalmente produtos de hardware, que dependem bastante do valor do dólar. Bom galera, sem mais, né, eu acho que eu já falei demais. Só lembrando para vocês se inscreverem, eu vejo que muita gente aqui que assiste os vídeos do canal não é inscrito. Então clica no botão de se inscrever para poder não perder nenhum vídeo. E vamos às configurações. Bom pessoal, antes de mais nada eu vou explicar como que vai funcionar aqui esse vídeo. Ele vai ser um vídeo bem simples, é mais pra galera leiga mesmo. Pra quem tem já uma certa experiência com hardware, esse vídeo vai acabar não tendo muita informação, mas eu acredito que ele vai ser de grande ajuda pra galera que não saca tanto assim, né, de PC e tá querendo comprar uma máquina nova, já tem investimento em mãos e tá indeciso em qual configuração comprar. Então vamos nessa, vocês podem ver aí uma tabela, são duas configurações distintas, mas que têm o mesmo propósito, ou seja, uma configuração básica, um PC de escritório apenas para quem quer navegar na internet, realizar tarefas multimídia, ou até mesmo para estudar e trabalhar com planilhas, esse tipo de tarefa mais simples. Para isso, você não precisa gastar uma fortuna. Basta ali um processador de entrada, um dual-core, no caso da Intel eu coloquei um Celeron G3900, e para o lado da AMD, apesar de ser um processador quad-core, ele tem ali um clock bem baixo e principalmente o valor, né, que é o que mais interessa aqui pra gente, já que é uma configuração básica. Reparem que são configurações idênticas, se não fosse a placa-mãe e o processador, no caso só para alteração da plataforma, lembrando que os componentes devem ser compatíveis. Isso implica que o socket do processador tem que ser o mesmo da placa-mãe. Essa primeira configuração não tem muito mistério, tem uma vantagem aqui para o lado da Intel, porque a gente tem a possibilidade de fazer certos upgrades, e tem uma vantagem da AMD que é relativa ao preço. Mas no geral, as duas configurações são bem de baixo custo mesmo, e realmente são voltadas para realizar tarefas mais simples. Essa próxima configuração, ela é uma configuração de baixo custo, voltada para quem quer rodar os jogos mais básicos, mais leves, exemplo do League of Legends, CS Global Offensive, Crossfire, Point Blank, ou seja, jogos que não demandam tanto assim do seu hardware. Vejam que para o lado da Intel, eu tive que colocar uma placa de vídeo, nesse caso uma GT 730 GDDR3 de 1 GB de VRAM, e é bem parecida com a configuração anterior. Eu também troquei aqui, no caso, o processador para um Pentium G4400. E para a plataforma AMD, eu utilizei uma APU, que é uma tecnologia que une o processador com uma placa de vídeo, né, entre aspas. Ele vai ter um chip gráfico no mesmo espaço físico que teria ali, no caso, o CPU. Mas eu acredito que essas duas configurações estejam bem equilibradas em termos de desempenho. Obviamente, a configuração Intel novamente tem o suporte a upgrades,
para o caso da AMD já fica um pouco mais limitado, né? E novamente a configuração AMD é um pouco mais barata. Agora sim, nós já temos uma configuração que a gente pode dizer que é um PC gamer, né? Eu coloquei como configuração low-end, isso seria uma configuração de entrada. Esse termo ele é bastante utilizado lá fora para poder realmente indicar que é uma plataforma um pouco mais básica. Mas não se enganem, porque o desempenho dessas duas máquinas são bem interessantes. Por exemplo, aqui a gente já começa a conseguir rodar todos os jogos atuais. Obviamente, por ser uma configuração de entrada, principalmente nos jogos mais pesados, você vai precisar reduzir bem os gráficos, mas são configurações bem equilibradas e que não vai te deixar na mão em termos de desempenho. Reparem que aqui eu já coloquei dois módulos de 4 GB de memória, então nós temos aqui 8 GB no total de memória RAM, que já é bem suficiente para rodar os jogos atuais, pelo menos em resolução Full HD. Algumas observações: a placa de vídeo não precisa ter essa combinação, né? Intel e Nvidia e processador AMD com placa de vídeo AMD. Você pode intercalar entre as placas de vídeo e os processadores. No caso, você poderia colocar aqui a configuração com o i3 6100 juntamente com a RX 460, ou então pegar a GTX 750 Ti e jogar para a configuração com o FX 8300. O que vocês precisam seguir aqui é em relação à placa-mãe e processador. Outro detalhe é que para essa configuração nós temos uma fonte que já tem uma qualidade bem superior à anterior, né? Aqui nós temos uma PCIe Shocker de 400 watts, que é uma fonte que possui o selo 80 Plus, que dá uma eficiência melhor e tem algumas proteções que vão diminuir o risco de você danificar o seu equipamento. Além disso, nós temos gabinetes que têm já um suporte a Cable Management, que é a arrumação dos cabos na parte de dentro, né, do seu PC, e que possibilitam a adição de ventoinhas para poder refrigerar melhor o seu sistema. Ambas as configurações ficaram bem próximos do valor de R$ 2.200, que atualmente aqui no Brasil é mais ou menos o valor que você conseguiria uma máquina voltada para essas tarefas de rodar os jogos atuais, nem que sejam com gráficos mais reduzidos. A próxima configuração vai ser uma configuração intermediária, uma mid-end. Nós temos aqui uma build um pouco mais interessante, temos uma GTX 1060 de 6 GB para o lado da Intel. Para o lado da AMD temos uma RX 480 de 8 GB de VRAM. São duas placas de vídeo que disputam o mercado, elas têm um desempenho bem semelhante, conseguem rodar ali os jogos em Full HD, a maioria deles com gráficos no máximo e com boas taxas de frames. Os dois processadores, mesmo eu vendo um pouco de vantagem para o lado da Intel, eles conseguem garantir que não haja um gargalo tão grande assim. Obviamente, galera, existem jogos atualmente que estão pedindo muito do processador, e pode ser que em alguns casos o FX 8350 não consiga garantir os 100% de desempenho da RX 480, infelizmente. Aguardamos que a AMD venha com uma boa arquitetura no processador Zen, né, que é a nova linha de processadores que está para chegar no início do ano que vem, para termos uma competição entre as duas marcas em termos de processador. Interessante dizer que a gente pode meio que intercalar essa configuração mid-end com a configuração low-end, para poder ter um valor próximo dos R$3.000, ou até mesmo fazer algumas alterações nessas configurações para que o valor desça um pouco mais. Bom, já para a configuração high-end, que é uma configuração que a galera precisa ter um pouquinho mais de desempenho, já quer rodar em outras resoluções mais altas do que o Full HD. Infelizmente não temos ainda processadores por parte da AMD e também placas de vídeo para poder concorrer tanto com a GTX 1070, tanto para a GTX 1080 da Nvidia. Então, nesse caso, eu coloquei aqui apenas uma configuração com base no processador Core i7 6700K, que é o processador mais top com socket LGA 1151. Nós temos um air cooler muito bom, que eu acredito que seja um dos melhores nesse caso, só que também a gente não consegue encontrar ele com tanta facilidade aqui no Brasil. A placa-mãe da configuração é uma Asus Z170 Pro Game, que já vem com alguns recursos a mais, tem suporte para overclock, já que o nosso processador é desbloqueado, esse K no final quer dizer que ele tem um multiplicador desbloqueado e você pode subir o clock dele para obter mais desempenho. E temos aqui também 4 × 8 GB de memória RAM.
é até demais, né? No caso temos 32 GB de memória, poderia ser 16. 16 atualmente você não tem nenhum problema, mesmo em resoluções mais altas do que o Full HD. Mas como trata-se de uma plataforma high-end, coloquei aqui logo um kit, né, da HyperX modelo Savage. O clock dela também é alto, é de 2666 MHz. Na configuração também temos um SSD, também da Kingston, modelo Savage, com 480 GB de espaço. A placa de vídeo é uma GTX 1070, modelo da Asus com 8 GB de VRAM, poderia tranquilamente ser uma GTX 1080. A fonte já é um pouco mais potente do que a configuração anterior. E o gabinete é um NZXT H440, que vai comportar o Air Cooler, que é um monstro praticamente. Eu achei essa imagem no site do Linus, só para que vocês percebam o tamanho do Air Cooler. Só tem um detalhe que eu não sei se realmente vai dar certo aqui nessa configuração, que é referente à dissipação da memória RAM. Eu não sei se essa memória RAM, esse modelo aqui, vai acabar batendo no Air Cooler. É claro que a pessoa que for montar um PC desse provavelmente vai buscar melhor, né, mais a fundo essa informação, até porque é aproximadamente R$9.000 de investimento, né? Bom, galera, as próximas duas configurações dispensam comentários, né? Essa daqui é a configuração entusiasta, que é para aquela galera que busca sempre o mais top do mercado. Nós temos aqui o processador i7 6850K, uma placa-mãe Asus Rampage 5 Extreme, 32 GB de memória RAM, uma GTX 1080, uma fonte da Seasonic de 1000 watts, o gabinete é um Thermaltake Core i5, que é bem interessante, a montagem dele é totalmente diferenciada, como vocês conseguem ver aí nessas imagens. E a próxima configuração é a configuração extrema. Na verdade, essas duas últimas configurações, elas são mais de curiosidade mesmo, né? E para essa última aqui, eu vou indicar que vocês assistam um vídeo que é de um canal gringo, vai estar aqui na descrição. Eu peguei essa configuração desse vídeo, achei bastante interessante. Eu acredito que seja uma das melhores configurações em termos de PC Gamer que nós temos no mundo. Eu coloquei ali um valor maior que R$40.000, acredito que você gaste muito mais do que isso, né? Já que a maioria desses componentes aqui nem são vendidos aqui no Brasil. Dá uma conferida nesse vídeo para vocês verem a cara desse PC e depois volta aqui no vídeo e comenta o que vocês acharam. Bom, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se caso você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Também não esquece de se inscrever no canal. Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo, caso você tenha alguma dúvida. Você pode entrar em contato comigo, tanto via Twitter quanto Snapchat, assim que eu observar a mensagem eu vou estar respondendo. É isso, um abração a todos, valeu por assistir, tamo junto e fui!